Olá amigos internautas da Voz da América, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o local e hora em que estiver a acompanhar esta emissão de hoje, 25 de maio, é dia de África, tema que vai ser central nesta emissão de Washington Fora de Horas. Eu sou Álvaro Ruggiero Andrade, mas também vamos falar de vários outros temas e queremos também interagir com cada um dos nossos internautas que estão aqui a acompanhar esta emissão de 30 minutos em que iremos viajar, por exemplo, para Angola, onde mais de um terço dos angolanos estão privados de comida, água potável e assistência médica. Também falaremos ainda de 800 crianças que foram retiradas das ruas de Luanda nesses últimos tempos. Líder da oposição em Moçambique pede mais medidas para conter a pandemia da Covid-19, aumenta a violência doméstica em Cabo Verde durante esta época da pandemia e também Estados Unidos suspendem a entrada de pessoas provenientes do Brasil ou que tenham estado nos últimos 14 dias no Brasil, a partir já da próxima quinta-feira, dia 29. Atualizaremos também os números da pandemia da Covid-19 e também falaremos sobre uma ação conjunta do Burkina Faso e da Costa do Marfim para conter movimentos radicais na região e também no Afeganistão. Presos podem ser libertos numa ação de boa vontade. Mas vamos começar exatamente por falar do Dia de África, no entanto, lembrando que aqui nesta emissão do Washington Fora de Horas da Voz da América, nós queremos ter a sua participação, não somente dando bom dia, boa tarde, dizendo onde se encontra, o que nós agradecemos, mas também e principalmente interagindo. Diga-nos, por exemplo, como está a celebrar este Dia de África neste tempo de pandemia, está em confinamento ou não, como está o seu país, a sua cidade, queremos ouvir. E também comente as notícias que vamos começar por apresentar. Lembrando que estamos presentes em todas as redes sociais, além do Facebook, também no YouTube, no Snapchat, no Twitter, estamos no Instagram com VOA Português. A nossa página, atualizada a todo o tempo, é voaportugues.com. E também na nossa emissão de rádio, logo mais tarde, a partir das 16 horas de Cabo Verde, 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Por agora, vamos começar exatamente por falar sobre o Dia de África. É um dia que marca o aniversário da antiga Organização de Unidade Africana, que nasceu no dia 25 de maio de 1963. No entanto, em 2002 já ela passou a designar-se União Africana como a nova configuração, devido também às mudanças registradas em todo o mundo. Atualmente tem como presidente da Comissão da União Africana, portanto aquele que gira no dia a dia, que gera, aliás, no dia a dia os negócios da União Africana, o político do Tchad, Moussa Faki Mahamat, ele que apresentou a mensagem hoje para todo o continente, a dizer que a África não pode ser reserva de uns e lixeira de outros e deve quebrar a dependência do exterior. Numa mensagem a propósito do Dia de África, que se assinala hoje, a pandemia da Covid-19 veio recordar, diz aquele dirigente de forma ensurdecedora, a urgência do continente em pensar por si só e depender dele e não dos outros. Para Mahamat, no mundo em que o multilateralismo está a ser gravemente posto à prova, a África deve deixar de esperar pela salvação vinda de outros. E volto a citar, a África não pode continuar a dar-se por satisfeita com este papel de reserva eterna para uns, de lixeira para outros. Desafiou o presidente da Comissão Africana, para quem a pandemia da Covid-19 nos recorda, com uma voz ensurdecedora, a necessidade imperiosa de quebrar esta dependência do exterior através do duplo imperativo de vivermos dos nossos recursos e de nos orientarmos rumo à industrialização. O presidente da Comissão da União Europeia desafiou os líderes nacionais e continentais a traçar o seu próprio rumo, porque reiterou a dependência, estou a citar, e a insegurança alimentar são inaceitáveis e intoleráveis, tal como o estado das suas infraestruturas rodoviárias, portuárias, de saúde e de ensino, quando, diz aquele responsável, a África tem os recursos necessários para dar uma resposta suficiente às necessidades das suas populações. Por isso, sublinhou, a opção tem de ser por uma abordagem inovadora, mais introvertida do que extrovertida. Para Moussa Faki Mahamat, este movimento de introversão e confiança das forças africanas será central para o renascimento do continente. A propósito da Covid-19, aquele político natural do Tchad elogiou a resposta africana à pandemia e, volto a citar,
para a grande surpresa daqueles que sempre consideraram a África pouco, mobilizou-se, mas ela mobilizou-se nas primeiras horas da pandemia, foi desenvolvida e imediatamente implementada uma estratégia de resposta continental. Fim de citação. As afirmações do presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mohamed, estão na nossa página voaportugues.com e podem acompanhar se assim quiserem. Entretanto, também quem se pronunciou foi o presidente de Moçambique. Ele destacou, a propósito do Dia de África, que os ataques terroristas na província de Cabo Delgado já fizeram mais de 10 mil deslocados. Filipe Nyusi disse que os conflitos armados podem inviabilizar a agenda comum de desenvolvimento do continente africano. Ainda neste ano, Moçambique deverá assumir a presidência rotativa da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral e se propõe a fazer tudo para que a região seja politicamente estável, garante Filipe Nyusi. Em Cabo Verde, o presidente Jorge Castro Fonseca alertou hoje para as consequências da pandemia da Covid-19 no objetivo dos países africanos de desenvolvimento económico e social e na melhoria da qualidade de vida da população. Na mensagem divulgada pelo chefe de Estado a propósito do Dia de África, Fonseca recorda que muitas são as tarefas estruturais com que os países africanos ainda se confrontam, quer na construção das economias, quer no esforço das relações, bem como na criação de condições de vida mais favoráveis das populações africanas. Na mensagem, o presidente cabo-verdiano recorda os esforços de desenvolvimento económico e social consentidos e na criação de condições que permitam uma maior qualidade de vida para a população africana, cito, num quadro de afirmação das liberdades e da democracia, tão necessário ao desenvolvimento da paz e à prosperidade de África. O presidente cabo-verdiano reconheceu ainda o papel dos imigrantes do continente que escolheram Cabo Verde para residir e trabalhar e o importante papel, repito, que, segundo Jorge Castro Fonseca, vem desempenhando no desenvolvimento do arquipélago. Algumas mensagens que temos até agora de responsáveis dos países africanos de língua portuguesa, aqui de Cabo Verde e Moçambique, a propósito do Dia de África que se assinala hoje. Também trouxemos o relatório, a mensagem do presidente da Comissão da União Africana. Continuamos aqui no Washington de Fora de Horas, aproveitando para fazer uma pausa e lembrar aos nossos internautas que temos muita informação nas nossas redes sociais. VOA Português no YouTube, no Twitter, no Instagram, também no Facebook. Quando terminar o Washington de Fora de Horas, podem encontrar muitos vídeos, reportagens em fotos, em áudio, textos sobre a mais variada infinidade de informações que esteja à procura, não só dos países africanos de língua portuguesa, de Portugal, do Brasil também, dos Estados Unidos, mas também de todo o mundo. Hoje a nossa capa do Facebook não podia ser outra, a não ser Dia de África, uma linda foto do continente trajado com as cores tradicionais. Vou ver aqui então a quem já podemos dar aqui uma saudação especial, os internautas que estão a acompanhar. Temos muitos internautas aqui. Vamos ver alguns comentários já colocados aqui no nosso Facebook. Desde já muito obrigado por participarem. São 9 horas e 38 minutos aqui em Washington. Temos aqui vários participantes. O Paulo Fernando Strojo 12, Maria de Lourdes Moreira de Utah, aqui nos Estados Unidos. Vitor Papi nos acompanha desde Maputo. A Cristina Nascimento está em Andorra, principal. Obrigado, Cristina, por estar aí também acompanhado. Lubango Miguel Mucito Azito. O Mohamado Lamine Baldé diz: olá, boa tarde. Estou a partir de São Paulo, no Brasil. Frank Daniel Chitlango, estou ligado a partir da terra de boa gente, em Inhambane, em Moçambique. A polícia do distrito de Omoine espanca pessoas por falta de máscaras. Obrigado por esta informação. Desde Inhambane, Ângeles Pensador diz: boa tarde, feliz Dia de África a todos os africanos. Em Angola não é feriado, na maioria dos países africanos também não é feriado. Tony Júnior disse: presente neste dia especial que é o Dia de África. Carlos Severino diz: bom dia, guerreiros. Domingos Miguel, acompanhado a partir de Luanda. O Ângeles Pensador regressa, dizendo: a África precisa acabar com as guerras étnicas, saúde precária, educação de pouca qualidade. Os líderes devem sempre aceitar o desejo do povo quando são eleitos.
ou derrotados nas urnas. Aguinaldo Sacala Sacala diz: Feliz Dia de África, espero que os nossos líderes valorizem mais os seus quadros. Nandinho Pinali diz: boa tarde a partir do Lubito, no distrito de Lemba, está o Lemba Corda. Watson Wawala diz: olá, Voz da América, ligada a partir do Cuito Conaval, quanto Cubango em Angola. Lourenço Anjuca Chipiquita Júnior diz: Beaja, Mãe África. Heard Song Song diz: boa tarde, família angolana, feliz Dia de África. Luanda Oji Ayenda é a banda, portanto ele está nesse bairro aí da capital angolana. Regresso mais à frente com outras saudações e continuo a dizer que mandem também as suas opiniões sobre os temas que estamos a tratar. Por exemplo, estamos a falar sobre o Dia de África. A propósito, na nossa emissão de rádio, logo à tarde, vamos ter líderes africanos a falarem sobre se, de facto, como dizem muitos, este momento de crise é também uma oportunidade para a África se relançar definitivamente, criando uma estrutura própria, com políticas próprias, com mecanismos próprios para o desenvolvimento do continente. Este é um tema que lançamos ao antigo primeiro-ministro cabo-verdiano José Maria Neves, também ao antigo secretário-geral adjunto das Nações Unidas, responsável da Comissão Económica para a África das Nações Unidas, Carlos Lopes, e também temos Rafael Marques de Angola a pronunciar-se e outros líderes do continente africano, particularmente dos países africanos de língua portuguesa, vão tentar responder a essa questão na nossa emissão de rádio. Será que este é o momento para a África aproveitar esta crise para se relançar? Quais são os impedimentos e quais são as prioridades? Você também que nos acompanha pode deixar a sua opinião aqui no Washington Fora de Horas da Voz da América. Continuamos agora com mais informações e vamos começar exatamente por trazer Angola. Mais de um terço dos angolanos ficaram privados de comida, água potável e assistência médica e medicamentosa no ano passado, revela um inquérito promovido pela Afrobarómetro. No estudo, os autores sublinham que os dados deixam a descoberto vulnerabilidades socioeconómicas profundas que têm tornado extremamente penoso o cumprimento das medidas restritivas do estado de emergência no âmbito das medidas de combate à Covid-19 agora. De acordo com os dados daquele Instituto Afrobarómetro, mais de um terço de uma população total de 30 milhões de pessoas sofreu situações de extrema pobreza nos 12 meses anteriores ao estudo, ficando muitas vezes ou sempre privados de bens essenciais, incluindo salários ou outras formas de rendimento. A propósito do tempo atualmente do estado de emergência, os dados apontam que aproximadamente a mesma proporção, 34%, experimentou a pobreza moderada e apenas 7% relataram não terem vivido situações de escassez de bens essenciais, sendo as situações de problema extrema relatadas com maior frequência nas zonas rurais, cerca de 46% contra 30% nas áreas urbanas e nas regiões leste 51% e sul. No período em referência, no ano passado, mais de um terço dos angolanos ficou sem salários e outros rendimentos, muitas vezes ou sempre, durante o ano anterior. Esta situação continua, foi agravada, segundo o Afrobarómetro. Esta é uma informação que trazemos aqui no Washington Fora de Horas. Continuamos, ainda para falar de Angola. Mais de 800 crianças em todo o país foram recolhidas nas ruas encaminhadas a centros de acolhimento provisórios para evitar que sejam contaminadas pela pandemia da Covid-19, disse em Luanda o diretor do Instituto Nacional da Criança. Paulo Calesi adiantou, com base na nova realidade que o país e o mundo enfrentam, o INAC e os governos provinciais e municipais levaram a cabo um programa de recolha e alojamento de menores que se encontram nas ruas e esse programa vai continuar. Em Moçambique, o presidente da Renamo, o principal partido da oposição, defendeu hoje medidas mais arrojadas contra a Covid-19 face ao aumento de casos da doença, mas mostrou-se contra a imposição de um confinamento total. É urgente que o governo acautele e aprimore medidas mais arrojadas para combater esta pandemia, um dos inimigos mais mortíferos da atualidade, disse o Suf Momad, que falava também numa conferência de imprensa por ocasião do Dia de África. Sem especificar o tipo de ações que podem ser adotadas, o líder da oposição em Moçambique avançou que o governo deve evitar um lockdown, ou seja, um confinamento total, restritivo porque não é desejável para a população moçambicana. Ele acusou as autoridades de tratarem com ligeireza casos de violação do estado de emergência por parte dos dirigentes do Estado e lidarem de forma mais dura com casos de desrespeito por parte dos residentes. Em Cabo Verde, também notícias nos chegam que, durante esse período da pandemia, a violência baseada no género aumentou em 8%,
de 267 para 289 casos durante os meses de abril e maio deste ano, comparativamente ao mesmo período do ano passado. Os dados são da Polícia Nacional e foram fornecidos pelo Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade de Género, a agência de notícias Infopress. A cidade da Praia capital é a região que registrou mais casos, 71, seguida de São Vicente, 55, São Filipe na Ilha do Fogo, 26, a Ilha do Sal tem 22 e o município de Santa Cruz, na Ilha de Santiago, onde está também a capital, 21. De acordo com aquele instituto, a rede de atendimento às vítimas da violência baseada no género funcionou durante a campanha e as vítimas não hesitaram em denunciar o seu apoio. Estamos em Washington, fora de horas da Voz da América, aqui através do Facebook. Lembrando que logo mais estaremos na nossa emissão de rádio. Também estamos em todas as redes sociais, em VOA Português. Vamos aqui regressar aos nossos internautas, o Caiuan de Saúde desde a Beira, o Mahmad Iqbal Daoud desde o Quelimane, Ahmed Reddy diz ligado a partir de São Tomé e Príncipe, concretamente no distrito de Lembá. Obrigado por estar a acompanhar-nos. Temos também a Gilda Spencer Tavares, Maria de Lourdes Moreira, o Gilzando Rosamor a partir da Alemanha, Ibrahim Moussa a partir de Maputo, de Angola em Benguela está o Isaac Chiaek da Silva, Sérgio Túlio Lade Caldas, um escritor brasileiro que já esteve aqui no Washington fora de horas. Saúde também, Dia de África, quero desejar acima de tudo saúde, muita saúde aos irmãos africanos. Um grande abraço, Sérgio, aí do Brasil. A Média das Neves também nos saúda, dizendo boa tarde a todos, mais um Dia de África. Flávio Brasileiro, Estevão Salvador, boa tarde, estou ligadinho a partir de Luanda. Hamilton André Mbiavanga diz, estou ligado a partir das terras das Acácias Rubras, em Benguela, e mora em Lubito. A Média Dias Neves diz, os livros africanos devem usar os seus quadros como forma de desenvolver mais a África. Eu sinto-me como um panafricanista, estou pronto para lutar em prol de uma África mais igualitária. Mais pessoas a comentar, Pedro Gabriel Chauque está em Moçambique, em Manica. Graça Armindo Luchoco diz olá desde Viana. Feliz Dia da África todo o africano. Rosário Alberto Hassan a partir de Moma Nampula, Moçambique. Também temos o Edino Lu, que nos saúda, diz o presidente angolano decretou o estado de calamidade numa fase em que o número de infectados só aumenta. E esta é uma notícia que parece que também acaba de chegar. O governo angolano declarou o estado de calamidade e mantém cerca sanitária em Luanda, com novas regras de funcionamento dos serviços públicos e privados para a contenção da Covid-19. A notícia foi avançada há momentos. O diploma foi aprovado na 4ª sessão extraordinária do Conselho de Ministros, que se realizou na cidade de Alta. As medidas vão começar a vigorar logo após o 3º período de emergência, que termina hoje à meia-noite, depois de ter sido declarado pela primeira vez a 20 de março. Angola tem atualmente 109 casos de infecção, 4 mortos. A última morte foi anunciada ontem, mas a ministra Silvia Lukutuka, ao anunciar, não deu detalhes sobre essa morte. E na hora de atualizar a informação sobre a Covid nos nossos países, vamos para Moçambique. Ontem foram anunciados 26 casos, um número maior em apenas um dia, aumentando o número para 194, com 51 casos recuperados e não há mortes. A Guiné-Bissau continua a ser o país africano de língua portuguesa com mais casos, 1.178, e tem 6 mortes. Em Cabo Verde, a capital Praia registrou hoje mais 10 casos, segundo dados do Ministério da Saúde e Segurança Social. O país contabiliza neste momento 390 casos, 155 recuperados e 3 óbitos. São Tomé e Príncipe mantém os números de sábado, 291 casos e 11 mortes. Em África, até hoje, há 3.348 mortes confirmadas e mais de 111 mil infectados. O Brasil é de longe o país mais afetado pela pandemia na América Latina, com 22.666 mortos e 303.211 casos, a seguir aos Estados Unidos, que registram mais de 1.600.000 casos e tem cerca de 98 mil mortes a qualquer momento. Os Estados Unidos poderão chegar
a 100 mil mortes nessa pandemia. Regressamos agora aí ao nosso Facebook para ver se temos mais comentários. O Luís Muteca, embaixador, diz: estou a ver e ouvir. Também Cecília Abreu entrou. Deixo aqui o comentário. Como está a celebrar o Dia de África? Quais são os desafios que a África tem? Até quando, como disse o Presidente da Comissão da União Africana, a África vai deixar de ser reserva para uns e caixote de lixo para outros? O que deve ser feito? É a pergunta que deixamos aqui no Washington fora de ordem. Vamos agora ver o que está a marcar as redes sociais. Os trendings, como gosta de dizer a Mara Lassarete, que já colocou aqui o que está a marcar no Google. O tema que lidera as pesquisas do motor de busca hoje é Memorial Day, que se assinala aqui nos Estados Unidos em homenagem aos soldados americanos tombados na guerra. É feriado, mas nós continuamos a trabalhar. Mais de 2 milhões de pesquisas são dedicadas ao Memorial Day, que este ano não é marcado por paradas ou desfiles devido ao novo coronavírus. Em segundo lugar, com 1 milhão de pesquisas, está o nome de Tiger Woods. Ele ainda está vivo e ganha muito dinheiro. A estrela do golfe, Tiger Woods, participou ontem numa competição de golfe chamada Campeões pela Caridade, que procurou angariar 10 milhões de dólares para funcionários de emergência, pequenos negócios e pessoas que precisam de comida durante esta crise de pandemia. A ideia era conseguir 10 milhões. Com Tiger Woods e vários outros campeões, a campanha conseguiu angariar 20 milhões de dólares. No Facebook, o post trending nas últimas 24 horas aqui nos Estados Unidos está relacionado com a política e pertence ao canal americano de notícias MSNBC. Partilhou no perfil a resposta do influenciador Charlamagne da God em relação a um tweet do candidato democrata Joe Biden. Biden diz no tweet que o eleitorado negro não votaria em Donald Trump. Alguns dos chamados influenciadores negros, que usam agora as redes sociais, revoltaram-se. Joe Biden pediu desculpas pelo tweet, mas Charlamagne da Dog respondeu que a melhor forma de se desculpar em relação a este tweet é apresentando uma agenda política a pensar nos negros americanos. Esta publicação valeu mais de 1.400 partilhas, quase 3.000 reações e mais de 2.000 comentários. Assuntos que estão a marcar a atualidade nas redes sociais. Mais à frente vamos trazer do YouTube e também da nossa página. Continuamos aqui trazendo mais notícias e dentro do coronavírus, a notícia que também está a fazer manchete desde ontem à noite é que os Estados Unidos impediram a entrada de qualquer pessoa proveniente do Brasil, brasileiro ou estrangeiro. A medida entra em vigor na quinta-feira. O anúncio foi feito ontem pela secretária de imprensa da Casa Branca, Kayleigh McEnany, em comunicado dizendo que, e cito, a ação de hoje era garantir que estrangeiros que estiverem no Brasil não se tornem uma fonte adicional de infecções no nosso país. Essas novas restrições não se aplicam aos voos comerciais, que continuam, mas quem tenha estado no Brasil nos últimos 14 dias, seja brasileiro, seja estrangeiro, não pode entrar. A cada semana, mais de 1.500 passageiros chegam aos aeroportos americanos provenientes do Brasil e na última semana esse número ascendeu a 1.800. No entanto, estão isentos da medida cidadãos americanos que estejam a regressar ao país e residentes permanentes legais ou indivíduos que se enquadrem em alguma das exceções de viajar para os Estados Unidos. Outras notícias, vamos agora até Burkina Faso e Costa de Marfim, que acabam de realizar a primeira operação conjunta contra radicais islâmicos perto da sua fronteira, matando 8 supostos militantes e prendendo outros 14, informou o exército da Costa de Marfim. Burkina Faso e seus vizinhos Mali e Níger, na zona semiárida do Sahel, na África Ocidental, estão a combater guerrilheiros com ligações às redes Al-Qaeda e Estado Islâmico. Estes grupos vêm fortalecendo e expandindo a sua gama de operações, deixando países da costa, como a Costa do Marfim, com medo de que a violência se espalhe em seus territórios, apesar de não ter havido nenhum ataque contra a Costa do Marfim. A operação conjunta foi lançada a 11 de maio, com cerca de 1.000 soldados da Costa do Marfim a participar do lado da fronteira de 580 km com Burkina Faso, segundo um comunicado do próprio exército da Costa do Marfim. No Afeganistão, o presidente Ashraf Ghani iniciou um processo de libertação de cerca de 2.000 prisioneiros talibãs, na sequência do cessar-fogo de 3 dias proposto no sábado pelos rebeldes. O presidente Ghani lançou hoje um processo para libertar até 2.000 prisioneiros talibãs num gesto de boa vontade, disse Sadiq
Sediki. Numa mensagem publicada na rede social do Twitter, ele é porta-voz do presidente Ghani, que já tinha aceito na noite de sábado a trégua estabelecida pelos talibãs. O início das conversas entre o governo de Cabul e os rebeldes está sujeito à libertação de cerca de 5.000 prisioneiros talibãs e de 1.000 membros das forças afegãs em prisões dos talibãs, segundo o compromisso assinado há algum tempo em Doha, no Catar. Está a acompanhar Washington Fora de Horas, aqui da Voz da América, lembrando que estamos aqui a uma última informação que nos chega aqui, não é a informação que acabamos de passar, a propósito da calamidade pública declarada em Luanda, acaba de chegar um dos nossos correspondentes em Angola, mas já tínhamos acabado de avançar esta notícia. Eu estava a dizer, quero lembrar que estamos em todas as redes sociais com VOA Português, Twitter, Instagram, no Facebook, por onde nos acompanha neste momento, também no YouTube. E na nossa página, voaportugues.com, tem muitas informações, já pode ir lá ver. E logo mais, às 19 horas de Moçambique, 18 de Angola, 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 em Cabo Verde, temos a nossa emissão de rádio. Regresso aqui aos nossos internautas que estão a escrever e agradeço muito. A Média das Neves diz: os taxistas em São Tomé e Príncipe aumentaram o preço de táxi sem o consentimento do Estado. Esta situação deixa a população aterrorizada. Obrigado, Amédio, pelas tuas informações. Silas Souza Oliveira nos acompanha no Brasil. Ana Menezes diz: paz para Angola e fim da pandemia para o mundo. O Amédio das Neves regressa de São Tomé e Príncipe dizendo: o governo considera ilegal o aumento do preço de táxi no país numa altura de crise. Os taxistas fazem isso mesmo, alegam que o governo prometeu um subsídio e ainda não deu. Portanto, aí comentários de vários internautas que estão a acompanhar-nos. Regresso aos trending, agora vamos ver aí o que está a acontecer no YouTube. Há 2 dias, o videoclipe de Lady Gaga com Ariana Grande, da música Rain on Me, já tem 42 milhões de visualizações. Está mesmo trending. 42 milhões de vezes foi vista e acompanhada esta música, Rain on Me. Também no YouTube vai encontrar a nossa página, VOA Português, e vai encontrar muitas matérias, muitos vídeos que temos lá, convidamos a visitar a nossa página. Temos vários vídeos que nós publicamos diariamente sobre a África, sobre os Estados Unidos, sobre o mundo. Na página da VOA estão trending as notícias sobre os casos do coronavírus. Basta ir à nossa página, voaportugues.com. No que toca a vídeos, destacamos o top 3 dos mais vistos na nossa página. A reportagem fala sobre a falta de médicos em Malanja e Angola. O Angola fala só de sexta-feira passada que teve 2 convidados, 2 religiosos, em que ambos defenderam que a polícia angolana exagera na força durante o estado de emergência. O reverendo Aleluia disse que a polícia já matou mais do que o coronavírus. O mais recente episódio da Passadeira Vermelha, que destaca esta semana as celebridades que fizeram os discursos de graduação para os licenciados deste ano que não puderam ter a sua cerimónia de graduação devido ao coronavírus. Esses vídeos estão disponíveis no nosso website voaportugues.com/vídeo e também no nosso YouTube. Basta escrever VOA Português e no Facebook também VOA Português. Encontramos aí muitas matérias, vocês podem também ir lá ver muitos vídeos na nossa página. Quero relembrar que hoje, na nossa emissão de rádio, vamos ter um especial sobre o Dia de África, ouvindo líderes africanos sobre se este é um momento de crise, é um momento para a África se relançar, o que impede a África de deixar de ser dependente do exterior, como disse na sua mensagem o secretário-geral da União Africana. Também temos hoje o Top 10, as músicas mais ouvidas nos Estados Unidos na semana passada, logo mais a nossa emissão de rádio. Vamos falar também sobre críticas contra a corrupção na entrega de cestas básicas no Uíge, em Angola. Vamos ter mais um incidente de polícia espancar pessoas também em Benguela. Músicos africanos organizam um festival para celebrar Dia de África. É um assunto que também vamos analisar na nossa peça, no nosso programa de rádio. Vamos falar também da atualidade em Moçambique, particularmente da violência em Cabo Delgado, também o que está a acontecer
em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau e em Cabo Verde, e logicamente teremos informações também aqui dos Estados Unidos. Estamos a chegar ao final desta emissão de Washington Fora de Horas. Amanhã estará aqui a Mayra de La Salette neste mesmo horário, lembrando que estamos a trabalhar em confinamento, entramos na 10ª semana já de confinamento, mas o Washington Fora de Horas não se realiza nos estúdios da Voz da América, mas se realiza, sim, das casas dos colegas aqui da Voz da América. Dando um último alô, Pumangol Puma diz Viva a África, também Amancho Miguel disse Viva a África, Isaac Tianeca da Silva, estou ligado a partir do Lubito, portanto temos aí também outros colegas que estão a acompanhar, estão a ver se o programa está a sair bem ou não. Temos a chefe, Ana Guedes, o Amancho Miguel, o Léo, nosso produtor, também a Mayra de La Salette. Nós estamos a preparar já a emissão da rádio e tudo mais que está na nossa página voaportugues.com, também nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, veja aí VOA Português. Vamos embora do Washington Fora de Horas, mas a informação continua na Voz da América, na rádio e em todas as redes sociais. Um bom dia para todos, uma feliz semana, se puderem fiquem bem, fiquem em casa e continuem sempre ligados com a Voz da América.